E aí, meus elétrons, tranquilo? Hoje nós vamos conversar sobre a primeira parte de balanceamento. Balanceamento é a parte fundamental para toda e qualquer reação, tá? Eric, mas o que consiste em balancear uma equação? Bom, quando a gente fala de balanceamento, eu estou falando da técnica que se baseia em ajustar os coeficientes dos componentes de uma reação a fim de respeitarem a lei da conservação das massas. Não entendi, Eric. Beleza. Lembra que a gente viu na última aula que numa reação química a soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos? Então, existe uma metodologia para eu forçar que a massa dos reagentes seja igual à massa dos produtos. Essa técnica com que eu igualo reagente com produto é chamada de balanceamento. Então é o seguinte, eu tenho uma reação química aqui, ó. Nessa reação química, a gente conhece o quê? Nós temos a primeira parte, que são os reagentes, beleza? E eu tenho a segunda parte, que são os produtos. Agora, além de aparecer os reagentes e os produtos, a gente entra com outro coeficiente nessa reação, chamado de coeficiente estequiométrico. O que é isso, Eric? É justamente o número de mols de cada uma das espécies que vai entrar na minha reação. Então eu tenho o coeficiente para reagentes, ou seja, o número de mols de reagentes e o número de mols de produtos. Então, balancear é justamente achar esses coeficientes, achar qual o número de mols de cada reagente e qual o número de mols de cada produto que vai participar dessa reação. Bom, essas técnicas de balanceamento são técnicas extremamente importantes numa reação química. Então eu aconselho vocês a prestarem muita atenção nas próximas aulas, porque a gente vai ver duas técnicas de balanceamento, que é por tentativa e erro e oxirredução. Então a gente vai ver como se faz o balanceamento. Cara, e se você souber balancear, qualquer concurso que você for fazer vai cair esse tipo de questão. Eric, o que precisa para uma reação estar balanceada? Primeiro, que as massas de reagentes e produtos sejam as mesmas. Ou seja, que a massa de todo elemento antes seja exatamente igual a todo elemento depois. Além disso, deve existir um balanço de cargas. O que é isso? Todas as cargas somadas dos reagentes do início da reação tem que ser exatamente igual à soma das cargas dos produtos. Quando a gente fala de carga, eu estou falando de cargas positivas e negativas. Então, a soma de antes tem que ser exatamente igual à soma depois. Além disso, existe uma terceira recomendação da IUPAC. O que é a IUPAC? É a Associação Internacional de Química Pura e Aplicada. É o órgão que regula e mostra para os químicos o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que ensinar, quais são as normas técnicas, quais são as unidades ou as definições. Então é o órgão que regula todo o ensino da química no mundo. E ela fala o seguinte para a gente: para uma reação estar balanceada, os coeficientes estequiométricos devem ser os menores valores inteiros possíveis. Cara, isso aqui é importante, inteiro. Muitas vezes nas reações a gente balanceia e acha fração. Mas quando a gente vai trabalhar pelo sistema da IUPAC, ela fala para a gente trabalhar com números inteiros. E isso é importante, a gente vai ver um pouco mais para frente por quê. Tudo bem? Então vamos fazer só um pequeno exercício aqui para a gente entender um contexto do que a gente está inserido. A reação de X com Y é representada a seguir. Determine qual das equações melhor representa a equação química balanceada. Bom, então ele está me dando o quê? Ele está me dando um sistema com reagentes. Olha só, o que eu tenho antes são o quê? Reagentes. E o que eu tenho depois são os meus produtos. Beleza?
Ele está falando para mim que a bolinha preta é o átomo X e a bolinha branca é o átomo Y. Então vamos primeiro transformar esse monte de bolinhas em letras e números, que facilitar a gente. Quantas bolinhas pretas eu tenho nos reagentes? Então aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não são 6 sistemas isolados? 6 sistemas separadinhos? Então são 6 átomos de X. Então eu vou escrever aqui, ó. Eu tenho 6 átomos de X. Mas, o que eu tenho também? Olha, eu tenho uma molécula aqui, ó. Essa molécula são 2 bolinhas brancas. Então eu tenho uma molécula de Y2. Por que Y2, Eric? Porque uma molécula é constituída por 2 átomos de Y. Então, quantas moléculas eu tenho? 1, 2, 3, 4. Ou seja, mais 4 moléculas de Y2. O que eu estou produzindo, Eric? Olha, eu estou produzindo moléculas bolinha branca, bolinha preta. Ou seja, XY. Quantas moléculas dessas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 moléculas XY. Além disso, eu ainda tenho o quê? Sobrou uma moléculazinha de Y2. Eric, o que ele está querendo de mim? Ele está querendo o menor valor possível dessa reação. Eu tenho essa resposta ali no meu sistema? Não sei, vamos ver, ó. 6x. Opa, 6x. 4y. Eric, por que isso aqui estaria errado? Estaria errado porque y2 é uma molécula. Y é um átomo. Quando eu falo 8y, eu estou falando de quê? 8 átomos isolados. Quando eu falo Y2, eu estou falando do quê? Da molécula com 2 átomos de Y. Então, é diferente 8Y e Y2. Beleza? Beleza, Eric. Então, como é que eu acho essa resposta? Seguinte, como é que eu faço? Cara, finge que isso aqui é uma equação normal. Tá vendo que eu tenho y2 de um lado e y2 do outro? Joga para o outro lado. Como é que ficaria? 6x mais 4y2 menos y2 produzindo o quê? 6xy. Vamos resolver. Fica o quê? 6x mais 3y2 produzindo o quê? 6xy. Tem essa resposta? E Eric, não tem. Por que não tem? Porque aí o PAC falou para a gente que tem que ser o menor coeficiente inteiro possível. Dá para eu simplificar essa reação? Dá. Dá para simplificar tudo por 3. Então divide essa galera toda por 3. Fica o quê? 2x mais y2 produzindo o quê? 2xy. Opa, tem como reduzir, Eric? Agora não. Tenho essa resposta, Eric? Tenho. Olha só, vê se não tem a letra A. Vê se não é igualzinho a letra A. 2x mais y2 produzindo 2xy. Então esse exercício a gente trabalha com a ideia de reagente, produto e como é que você relaciona esses materiais. Beleza? Tranquilo? Galera, então é isso. A gente deu uma introduzida na ideia de balanceamento. Na próxima aula a gente vai entender um pouquinho mais sobre o conceito de balanceamento e já vamos fazer exercícios sobre as primeiras técnicas de balanceamento. Beleza? Muito obrigado. Beijos no elétron.